Amém. A paz do Senhor. Amados, pastora Cíntia, me ajude no Data Show, por favor. Abramos, irmãos, nossas Bíblias, nossas lições, por favor. Lucas capítulo 4. Realmente, de fato, é muito extensa, né, a leitura. Para a gente ler toda ela, né, se você observar, do 16 ao 30 são 15 versículos. E também Mateus 24, 23 e 25. Mas vamos ler rapidamente. Vamos ler. Abre aí, pastora Cíntia, por favor, coloque no Data Show. Lucas capítulo 4, versículo 16 até o versículo 30, nós vamos ler, e depois vamos ler o texto de Mateus, para a gente ter uma compreensão, tá, queridos? A nossa lição vai falar do significado e o propósito dos milagres. Diz assim o texto sagrado. Os irmãos podem nos acompanhar. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. O versículo 24 diz: E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Versículo 25: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, mas quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Mateus capítulo 4, versículo 23 até o 25. Vamos rapidamente também. Mateus 4, 23 a 25 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava.
e seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Seguia toda uma grande multidão. Queridos, o texto que nós lemos, os dois textos que nós lemos, vão falar dos milagres de Jesus. Jesus não pregava somente aos ouvidos, mas também pregava aos corações, também pregava aos olhos que cercavam. E os milagres que Jesus fazia eram milagres que traziam para o povo a glória de Deus, pois o propósito do ministério de Jesus de operar milagres tinha a ver com a revelação de que ele era o Messias, ou seja, existiam milagres que eram profetizados que seria realizado pelo Messias, ou seja, a resposta foram os sinais que demonstravam que Jesus era esse Messias. Os cegos viam, surdos ouviam, leprosos eram purificados, entre outros milagres que eram atribuídos ao poder do Messias. Então, o nosso objetivo nesta manhã é explicar a importância dos milagres. O nosso objetivo também é enumerar alguns dos propósitos dos milagres e agradecer a Deus por seu amor e graça em nos favorecer. Então, nosso objetivo é explicar, enumerar e agradecer. Quando, queridos, quando nós começamos a estudar esta lição, essa lição ela é muito importante para nós. Ela vai trazer e vai colocar luz sobre os milagres de Jesus Cristo, sobre os milagres de Jesus. E essa lição ela está muito, muito bonita. Mas eu quero trazer alguns textos que estão na própria lição. São textos do livro do Pastor Pádua. Pastor Pádua é o comentarista da nossa lição, tá, queridos? Ele é nosso comentarista. E Pastor Pádua, ele tem um livro que é o livro texto, né? O livro principal, base, onde todas essas 13 aulas estão apoiados. É no livro do Pastor Pádua, os milagres que Jesus fez, sua natureza e seu propósito. É da editora Nítidas. Está à venda, tá, queridos? Lá no site do PEC, você entra no site da AD Belém e você vai encontrar esse livro à venda. Eu não me atentei para valores, tá? Mas deve ser baratinho, algo em torno de R$30. Talvez alguma coisa um pouco mais ou menos do que isso. Mas as Escrituras registram de modo pontual e detalhado 35 milagres operados por Jesus. Há uma pequena controvérsia em alguns biblistas, né? Alguns dizem 35, outros dizem 37. O que eu me apoio é o que João fala. João 21, 25 diz, né? Que se forem escrever todos os milagres, todos os prodígios, tudo aquilo que Jesus tinha feito, não existiriam livros que coubessem, né? Então, mas a Bíblia ela vai relatar 35 ou 37 milagres, dependendo da sua linha de interpretação. Mas o que tem na Bíblia são milagres pontuais. São milagres que aparecem no texto sagrado. De fato, existem muitos milagres que não estão narrados ou que não foram narrados no texto bíblico. E alguns desses milagres diz assim, Mateus 9,35: percorria Jesus curando toda sorte de doença e trazia os enfermos, todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Mateus 4:24. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus os enfermos e endemoniados,
toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Marcos 1, 32 e 34 a 34. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Mateus 19, 1 e 2. E vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, que os aleijados recobravam a saúde, que os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Mateus 15, 30 a 31. O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: ao buscarmos um milagre, precisamos crer no poder de Deus, mas também descansar na sua soberania, na soberania divina, na soberania de Deus. Milagre, irmãos, eu até fiz uma anotação aqui no lado da minha lição ela é toda rabiscada, né? Quem pega, é muito fácil identificar quando eu perco a minha lição. Dia desse, um pastor amigo meu pegou minha revista sem querer, né? Trocou, né? A minha com a dele. Aí disse: tem nome na tua lição? Eu disse: não tem. Mas é que a minha lição ela é toda rabiscadazinha, marcada, né? A gente vai colocando, e eu coloquei aqui do lado algo sobre milagre. Milagre é tudo aquilo que não pode ser explicado pelas leis naturais. Ou seja, tudo aquilo que eu não posso explicar pela lei natural é um milagre. Por exemplo, quando a gente coloca um copo com água no congelador da nossa geladeira, qual é a tendência? É que no outro dia, ou que em algumas horas depois, a água vire gelo, né? Ela passe do estado líquido para o estado sólido. A ciência explica isso? Explica? Explica, a ciência explica isso. A física explica isso? Explica. Então, nós temos explicação para esse efeito natural, né? Que é a mudança de estado da água. Mas, alguém consegue explicar para mim, por exemplo, como é que transforma água em vinho? A ciência explica isso? Não. A ciência não explica isso. Como é que transforma água em vinho? Né? Até porque se você misturar água no vinho, deixa de ser vinho, né? Passa a ser suco de uva. Deixa de ser vinho. Está misturado. Né? Então, milagre é tudo aquilo que as leis, que não podem ser explicado pelas leis da física. Milagre é tudo aquilo que foge ao normal, é tudo aquilo que foge ao natural, tudo aquilo que foge ao controle da humanidade. E o milagre, ele tem 3 propósitos que são apresentados aqui na nossa lição. O primeiro propósito é glorificar a Deus. O segundo propósito do milagre é confirmar a palavra de Deus. E o terceiro propósito do milagre é revelar Jesus como o Messias. Eu tenho até que horas, irmão Neide? Eu tenho até que horas? Me atualiza aí. Só isso? Vamos lá. O propósito do milagre, o primeiro é glorificar a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi o que Jesus declarou. E essa mesma declaração nós vamos encontrar onde? No livro de Isaías. Coloca aí, pastora. Isaías 61. Eu acho legal esse texto, porque, gente, era na época de Jesus muito difícil
você encontrar referências bíblicas. Basta nós lembrarmos que a classificação da Bíblia em capítulos e versículos é algo muito recente, de 200 anos. De 200 anos para cá que foi dividida a Bíblia em capítulos, depois em versículos. E a Bíblia, nós lemos aqui em Lucas, capítulo 4, 16, 17 e 18, que Jesus levanta, vai para o altar, sobe no palanque, diante do púlpito, diante da multidão. A Bíblia diz que entregaram para ele o livro de Isaías, colocaram na mão de Jesus um rolo, né, um papel, um monte de coisa com o livro de Isaías, e a Bíblia vai dizer que Jesus achou. Parece um texto bem muito simples, né, que ele encontrou com muita facilidade, mas era muito difícil encontrar textos bíblicos naquela época, a não ser que você tivesse familiaridade com os rolos, né, com a Bíblia, com os rolos, com o livro sagrado. E Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É o mesmo texto que nós temos em Lucas 4,18. Só que em Lucas 4,18, essas palavras são proferidas por Jesus. Aí Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa palavra diante de vós. Hoje se cumpre diante de vocês esta palavra. Só tem uma pessoa, irmãos, que deve ser glorificada e exaltada diante dos feitos do Espírito Santo, que é o próprio Deus. O objetivo maior do milagre é exaltação da glória de Deus. Porque se acontecer do objetivo do milagre ser a exaltação do homem, ou a exaltação da denominação, ou do ministério, Deus está sendo roubado daquilo que é seu por direito. Salmos de número 115, verso 1, diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. A glória não é para nós, a glória é para Deus. Por isso que o salmista ele vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, somente a ti, somente a Deus seja dada a glória. Quando João Batista, profeta do Senhor, profetizava no deserto, operava as grandezas de Deus, um certo dia ele se levanta e diz: importa que eu diminua, importa que ele cresça, importa que eu desapareça, importa que ele apareça. Quando o homem aparece mais do que o Senhor, esse milagre ele não é para a glória de Deus. O objetivo também não pode ser mostrar qualquer pessoa sendo mais consagrada a Deus ou mais cheia de fé do que outros, porque nós temos que entender que se Deus realiza um milagre através da minha vida, não é porque eu sou mais santo do que ninguém, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou mais consagrado ou mais espiritual do que ninguém. Não é porque Deus te usa que você é melhor do que a outra pessoa que está do teu lado. Não é porque Deus me usa que eu sou melhor. Não é porque Deus me usou para fazer um milagre que eu sou melhor. Eu lembro do irmão, um diácono. Eu era um adolescente e já era diácono da igreja. E eu ia pregar. Uma vez eu estava indo pregar no culto de domingo, lá na minha congregação na Vitória Régia, uma igreja lotada. Estava cheia a igreja. E eu ia pregar nesse domingo. E esse diácono chegou do meu lado e disse assim: Nonato, como é que tá? Tá bom, mano, tá bom. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Tá nervoso? Não, tô tranquilo, tô bem. Ele tá nervoso? Não, tô nada. Tô tranquilo. Só Deus sabe como eu tava por dentro, né?
Aí ele, não, tô tranquilo. Ele disse, não te preocupa não, Deus vai te usar. Eu disse, é mesmo, irmão? Ele disse, Deus vai te usar. Eu disse, poxa, obrigado. Ele disse, Deus usou uma jumenta, por que ele não vai te usar? Eu disse, rapaz, para levantar a autoestima de um, você é 10, né? Deus usou uma jumenta, não é possível que ele não te use. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Deus usou uma jumenta. Então, não é porque Deus te usou, ou você foi usado por Deus para, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, curar alguém ou fazer algum milagre, que você é mais santo do que ninguém. Você é apenas canal, eu sou apenas canal, nós somos apenas instrumentos de Deus. Não existe, irmãos, oração poderosa. Isso aqui é uma contestação forte. Não existe oração poderosa, porque toda oração ela é fraca. Eu acho bacana quando vamos fazer agora a oração do milagre, a oração do poder. Não existe. Porque toda oração em si ela é fraca, pois é feito por homens frágeis. Qual é o poder que eu tenho para fazer uma oração poderosa? Uma súplica poderosa? Nenhum poder. Eu não tenho nenhum poder. A minha oração ela é fraca, mas o Deus para quem eu estou orando, Ele é um Deus forte. O Senhor a quem eu creio, Ele é um Senhor forte. O Deus a quem eu sirvo, Ele sim é um Deus forte. E quando eu, fraco, quando eu peço na minha fraqueza algo da fortaleza de Deus, Deus exerce, porque a força não está em mim, a força está em Deus. Há muitos pastores, irmãos, que usam a igreja para projetar o seu nome e projetar o seu ministério. Eu acho isso terrível. Eu acho isso terrível. Quando eu estava na faculdade, tem uma matéria que a gente cursa, que é chamado Administração Eclesiástica. Administração Eclesiástica. E, na época, o professor que me deu essa matéria, é um pastor amigo meu, e ele indicou um livro que dizia assim, Igrejas S.A. Igrejas S.A. Né? Igreja como uma empresa. E nesse livro ele vai fazer uma comparação de que muitos irmãos chegam na igreja e pensam ser a igreja um clube social. Irmãos, clube social é um lugar onde você se associa para ir tomar banho de piscina, jogar futebol, fazer academia, jogar bola, correr, jogar tênis. Do lado da minha casa tem um clube social, o Círculo Militar, somos sócios lá, tem piscina, leva o netinho para correr no parquinho, correr na grama, correr na pista de saibro, de tênis. Está lá, é um clube social. A partir do momento que não for mais conveniente para mim estar naquele clube, eu saio. Vou lá, faço a minha renúncia da mensalidade e paro de pagar a mensalidade, estou fora. Porém, para muitas pessoas a igreja também é um clube social. Não gostei da mudança que o pastor fez, vou embora. O pastor mudou o horário do culto, vou embora. O pastor inventou mais uma oração, não gostei, vou embora. Não é mais conveniente estar aqui, vou embora. Igreja não é clube social. Igreja não é lugar de conveniências. Igreja é um lugar de confronto. Igreja é um lugar de eu e você termos um choque de realidade. Igreja é um lugar onde nós temos o confronto pessoal com Deus. Gente, você lembra do Jacó? Jacó só caiu em si quando ele estava voltando para a casa dele, que ele lutou com o anjo. Porque Jacó enganou o irmão dele, Jacó enganou o pai dele, Jacó fugiu, Jacó enganou o sogro dele, Jacó foi enganado, Jacó trabalhou 10 anos, padeceu não sei o que, trabalhou isso, fez aquilo, foi passado para trás, foi ludibriado e não aprendeu. Ele só foi cair na real quando ele estava voltando, com medo de morrer.
E aí caiu a ficha dele. Aí que ele deixou Deus confrontá-lo. Se eu não deixar Deus me confrontar, eu nunca vou ser um nonato melhor. Então, igreja, irmãos, não é lugar de projetar nome. Igreja não é lugar de você crescer como pessoa profissional. Igreja é local de adoração, exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, engana-se quem pensa que igreja é clube social. Dízimo não é mensalidade. Eu pago meu dízimo, eu tenho o direito de usar a igreja. Eu pago o dízimo, eu tenho o direito de usar. Eu pago o dízimo, eu quero chegar aqui e todos os ar-condicionados estão ligados. Eu pago o dízimo, eu quero chegar aqui e tem a igreja direitinha, cheirando. Eu pago o dízimo. Dízimo não é mensalidade, meu irmão. Dízimo é fidelidade, é outra história. É outros 500. Então engana-se. Quem pensa que está na igreja é estar no clube social. Aqui é lugar de confrontamento. Aqui é lugar de sair entrar um nonato esculhambado e sair um nonato melhor. Não existe, irmãos, também dentro do contexto da glorificação a Deus, aquela explosão de milagres. Às vezes eu passo nas igrejas, né, Diácono Cândido? A gente passa, né, pastor, vê aquele pessoal que coloca assim aquelas faixas, né? Grande explosão de milagres. Eu fico imaginando, gente do céu, esse povo é muito poderoso. Porque eu fico imaginando, eu devo ser um pastor muito fraco, porque eu não tenho coragem, irmão, de fazer isso, explosão de milagre, de poder. Gente, eu fico imaginando como é o nível desse pessoal com Deus, assim, para garantir isso. Eu não posso garantir. Ninguém pode garantir milagre, irmão. O milagre, por definição, é algo raro, algo que foge à regra, é algo fora do cotidiano. Milagre não é banal. Milagre não pode ser banalizado. Milagre, ele é algo raro, raríssimo. Quase não ocorre, não acontece. O segundo propósito do milagre é confirmar a palavra pregada, ou seja, Lucas 4:23 diz: disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis em Provérbios, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos tem se dado em Cafarnaum, fazemos também aqui na tua terra. Ou seja, eles queriam que todos os milagres que Jesus fazia em outros lugares, eles fizessem lá. Mas Jesus vai dizer que os sinais e maravilhas acompanham a verdadeira pregação do Evangelho. Irmãos, a verdadeira pregação do Evangelho é a Bíblia. A Bíblia é nosso alimento. Tem uma música que a gente cantava, né? Tem muita música da igreja que eu não canto, irmãos, eu confesso aos irmãos. Tem muita música que eu não canto na igreja. Eu tenho até pavor de cantar. Tem umas 500 aí. Mas uma dessas é aquela que diz assim: Deus não rejeita oração é alimento. Eu ainda não vi em nenhum lugar da Bíblia dizer que oração alimenta ou é alimento. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é sustento. Quando eu prego a palavra, o milagre, ele vem para confirmar a palavra pregada. A Bíblia vai dizer que os sinais seguem aos que creem. E como Jesus fazia milagres, João 3,2 vai dizer: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele vai estudar e analisar alguns dos milagres de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Nicodemos diz: olha, eu olhei, analisei e vi que algum dos milagres que tu estás fazendo é exclusivamente milagre messiânico, são milagres do Messias. Tu és o Messias, porque tu és da parte de Deus. Ou seja, os milagres são credenciais, os sinais credenciam Jesus como o Messias. Ou seja, João 14:11, Jesus diz:
Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus está dizendo que ele fazia as mesmas coisas que Deus fazia. João vai dizer que Jesus fez muitos sinais, sinais objetivos. Olha o objetivo de João. João 20, 30, 31. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Vocês estão percebendo que os milagres que Jesus fez era para glorificar a Deus? E era para cumprir a palavra que ele pregava? É muito importante que a palavra seja pregada. Por isso Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus, irmãos, não tem compromisso comigo e nem tem compromisso contigo. Ele tem compromisso com a palavra dele. Um dia desse, né, deu até uma treta santa, né? Aqui na igreja, depois da escola dominical, que, como eu falei, tem alguns hinos que eu não canto, né? E uma das músicas que eu não canto é aquela, né, que diz assim, né? Deus é fiel, né? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Eu sei que tu és fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel a ele. Aí a irmãzinha, teve uma irmã que até falou: ah, pastor, então Deus não é fiel para ti, mas para mim ele é fiel. Eu disse: não, irmão, não estou dizendo que Deus não é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Se ele prometeu guardar, ele vai guardar. Curar, ele vai curar. Fazer, ele vai fazer. Deus é fiel àquilo que ele promete, a palavra dele. Porque senão não dá a entender que Deus é fiel a mim e a ti ele não é fiel. Ah, pastor, mas se ele é fiel a mim, ele é fiel a ti também. Então vamos lá, eu estou no embate, eu e você estamos na disputa. Eu aqui e o diácono José Carlos. Deus é fiel para nós dois, mas Deus vai ter que escolher um de nós dois. E agora? Deus é fiel a quem? Deus é fiel ao Zé Carlos ou Deus é fiel ao Nonato? Quem que Deus vai ser fiel? Ah, pastor, Deus é fiel a mim e a ti. Mas a quem Deus vai ser fiel? Aqui, ó, a palavra dele. Deus vai ser fiel aqui. Deus não vai ser fiel nem ao pastor Nonato e nem ao diácono José Carlos. Deus vai ser fiel aqui, a palavra dele. Se o pastor Nonato estiver errado, Deus vai ser fiel à palavra dele. Se o diácono José Carlos estiver certo, Deus vai ser fiel à palavra dele. Então, quando a gente entende isso, entende que o compromisso de Deus não é comigo, não é com você, o compromisso de Deus é em cumprir a promessa, a palavra dele. Aí, querido, o propósito de Deus em relação aos milagres também é confirmar a palavra pregada. O terceiro propósito dos milagres é revelar Jesus como Messias. Messias do hebraico e Cristo do grego. Jesus, Lucas 24, 21 e 22 diz: então passou a Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Não é esse que está falando aí essas palavras difíceis? Não é esse que está falando aí essas palavras sábias, essas palavras bonitas, contando? Não é esse Jesus que andava por aqui, um dia desse descalço jogando bola? Eu tenho um amigo que hoje ele é conferencista e eu gosto muito de ver ele pregando, né? E tem até um canal no YouTube e eu gosto muito de ver ele pregando, é meu amigo. E eu fico admirado por dois grandes motivos. Primeiro, porque eu o conheço desde a sua juventude, desde a sua meninice. E isso me admira muito. E segunda coisa que eu fico admirado é ver como ele desenvolveu e como ele está indo longe levando a palavra do reino. E era o que admirava as pessoas.
Ainda antes da vinda de Jesus, os antigos rabis dividiam os milagres em duas categorias: aqueles que qualquer um pode realizar, se fosse por Deus autorizado a fazê-lo, e a segunda categoria é aqueles reservados apenas para o Messias. Havia alguns tipos de milagres que acreditavam-se ninguém poderia operar a não ser o Messias. É nisso que Nicodemo vai dizer para Jesus. Nesse sentido, os milagres foram fundamentais para confirmar a deidade e autenticidade de Cristo. Acreditava-se na tradição de Israel que a cura de um leproso ou de um cego de nascença, por exemplo, eram prerrogativas messiânicas, ou seja, somente o Messias poderia fazê-lo. Quando Jesus começa a operar esses milagres, dá um choque de realidade nas pessoas, porque as pessoas começaram a ver o filho do carpinteiro curando, o filho do carpinteiro levando uma palavra de salvação, o filho do carpinteiro levando uma palavra de restauração, mudando vidas, modificando caráter, modificando pessoas, levando multidões. E teve um choque de realidade, porque dizer, vem cá, isso que ele está fazendo, quem faz é o Messias. Ele é o Messias? Seria ele o Messias? Essa dúvida ela vai surgir, ela vai perpetuar, ao ponto de João Batista perguntar, vem cá, tu és o Messias ou a gente vai esperar um outro? Porque não foi só Jesus, irmãos, que se levantou na nação de Israel como Messias. Você vai ver no texto sagrado, você vai ler nos livros apócrifos, no livro de Macabeus, por exemplo, em outros livros apócrifos, e nos livros históricos, que várias pessoas se levantaram em Israel também como Messias. Eusébio de Cesareia vai citar um bocado de pessoas que se manifestaram como Messias, mas eles só diziam ser Messias, não tinham sinais de Messias, não tinham credenciais de Messias. Ele não tinha os prodígios, ele não fazia os prodígios que o Messias fazia, que Jesus fazia. Por isso que Jesus, ele é o Messias. Mateus 11, 1 a 5 vai dizer: ide dizei a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos vêm. Olha o que Jesus está dizendo para quem João mandou. Vai lá e diz para João o seguinte: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciado o Evangelho. Eu acho bacana quando Jesus diz isso. Bota aqui na tela, pastora Cíntia. Mateus 11, versículo 5. O finalzinho do versículo 5 eu acho muito legal quando Jesus diz isso. 11, 5. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres não é anunciado a aquisição da casa própria. Aos pobres não é anunciado a aquisição de um carro. Aos pobres não é anunciado a chegada de uma fortuna. Não. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E quando fala pobre, é pobre financeiramente, é pobre de espírito, é pobre de alma, é pobre de dinheiro, é pobre de saúde, é pobre. Então nosso papel é anunciar o Evangelho. O que não era propósito, o que não era o propósito dos milagres. Só para retornar um pouquinho ao assunto de João. Então, quando João pergunta se ele era o Cristo, se ele era o Messias ou o enviado do Senhor, Jesus dá essa resposta. Jesus vai dizer, sim, eu sou. Tem texto bíblico que Jesus vai dizer, sim, sou eu sou o Messias. Por que João teve essa dúvida? Porque João era primo de Jesus. João cresceu com Jesus. Os dois eram primos. Então João conhecia a história de Jesus. O que não era propósito do milagre? Primeiro, o propósito do milagre não é impressionar pessoas.
Mateus 12:38 diz: então alguns dos escribas e fariseus replicaram: mestres, queremos ver da tua parte algum sinal. Milagre não é feito para impressionar pessoas. Seu objetivo não era o milagre, operar o milagre pelo milagre, mas sim que as pessoas vissem a grandeza de Deus. Porque, irmão, milagre não é magia, milagre não é mágica. Milagre é aquilo que foge às leis da física, é aquilo que foge do comum. Jesus não fazia milagre para aparecer. Em situações, a Bíblia vai dizer que o coração de Jesus se enchia de íntima compaixão. Ou seja, Jesus realizava milagre porque ele se colocava no lugar daquela pessoa. Ele sentia a compaixão daquela pessoa. Se um pregador ou qualquer outro, para provar que é alguém ou ser aceito, faz do milagre a bandeira ou chamariz do seu ministério, incorre em um erro, pois o chamado maior é pregar o evangelho. Porque eu já vi muitos pregadores que se colocam dizendo: hoje eu vou operar milagre, operação de milagre, operação disso, operação daquilo. Se a bandeira dele não foi a pregação do evangelho, esse pregador está correndo em um erro terrível. Ele vai prestar contas com o Senhor. Eu fico, irmãos, indignado, eu fico enfurecido quando eu vou numa igreja e o camarada diz logo assim, que eu já vi isso, irmãos: vamos ler a Bíblia rapidinho aqui, porque não tem muita coisa não, a Bíblia não é tão importante não, o importante é o que Deus vai fazer no movimento aqui agora. E começa e joga fogo, e taca fogo, e os irmãos começam a rolar, e ele não lê um versículo da Bíblia, porque ele diz que a Bíblia não é importante, o importante é o que vai acontecer no movimento ali agora. Esse movimento, irmãos, que acontece, ele é consequência da Bíblia, da palavra de Deus, porque todo movimento, diácono Cristian, que não é embasado na palavra de Deus, é um movimento fútil. Então, quando o pregador, ele faz o movimento, ele pensa que fazer movimento das coisas de Deus é menos importante do que pregar o evangelho, ele está caindo num erro terrível, porque o maior milagre é a conversão a Jesus. O maior milagre é a pessoa ser aceita pelo Senhor. O maior milagre é a pessoa mudar a história da vida dela. O segundo objetivo, o segundo propósito que nós vamos estudar, o que não era o objetivo do milagre, era substituir o papel humano. Jesus e o milagre em si, ele não tem por objetivo substituir o papel do homem. Ou seja, não precisamos nos preocupar com nada, nem trabalhar ou fazer provisões, pois se precisarmos de alguma coisa, Jesus faz milagre. Você lembra que uma vez Jesus multiplicou o pão? Aí tem uma outra situação que um monte de gente começa a acompanhar Jesus, porque estava bacana, gente. Olha como era legal acompanhar Jesus. Eu não trabalho, eu não faço nada e eu estou comendo. Que lógica legal. É quando Jesus vai dizer: raça de víboras, vocês estão aqui não pela mensagem que eu prego, mas pelo pão que eu multiplico. Porque, queridos, Jesus nunca realizou nenhum milagre em benefício próprio. Talvez, como diz o comentarista, o pastor Pádua, talvez a moeda na boca do peixe, para pagar o imposto do Pedro e dele, talvez, mas ainda assim é um milagre. Não era nem nunca foi o propósito dos milagres substituir o esforço humano. Se assim fosse, isso nos tornaria preguiçosos e irresponsáveis.
arruaceiros. Eu fico às vezes, sabe, irmão, indignado com algumas coisas que a gente vê. Fico imaginando, gente, como é que esse povo vive, como é que deixa viver, né? Tem cabra que não trabalha e diz que vive da fé e sai por aí pregando e recebendo dinheiro pela pregação que é dada. Deus me livre, irmão. Eu prego em muitos lugares, eu vou em muitos lugares, mas eu uso do meu recurso. Eu não aceito um centavo. Em algumas situações o transporte, mas na maioria das vezes eu vou com o meu próprio transporte. Pago o meu Uber, pago o carro, chamo o pastor Caian que me socorre. O pastor mora ali, vem ali lá no final antes de Itacoatiara, chegando ali. Te bota a gasolina, ainda tem que dar o lanche do motora. No Monte Oré. Deus não me leve, né? Tem uns irmãos aqui. Pegaste pesado, meu. Vamos continuar aqui. Ou seja, se a gente faz em benefício nosso, irmão, se a gente recebe aqui, não vai ter. O terceiro, né? O terceiro e último propósito, né? Que não era propósito do milagre, era ser um fim em si mesmo. Ou seja, o milagre não era para acontecer somente pelo milagre. Tô doente, tá perto, tá curado, pronto, tá curado, vá, tá curado. Não é isso. João 20, 30, 31 vai dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres que não foram escritos nesse livro. O reino de Deus foi a apresentação do milagre. Quando Jesus faz milagre, Jesus apresenta e inaugura o reino de Deus. Em outras palavras, a gente não pode ficar apenas olhando para o milagre, temos que olhar para quem opera o milagre, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, irmãos, focam no milagre, esquecem de focar no Senhor que realiza o milagre. O último tópico: critérios sobre milagre. Primeiro critério dos milagres é o milagre, ele é para hoje. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Eu gosto tanto desse texto, gente. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Pastor Padre coloca um texto, uma historinha, que eu vou vender pelo preço que eu comprei, sem colocar um centavo a mais. Diz assim: ora, como crê em Deus e não crê em milagres? Isso me lembra de certo bêbado que tinha se convertido ao Evangelho. Ele dava glória a Deus pelo que tinha ocorrido. Perguntaram-lhe: você acredita realmente que essa coisa de milagre existe? Não é mesmo? Algo como Jesus transformar água em vinho, não lhe parece factível? E o ex-alcoólatra rapidamente respondeu: se eu acredito? Acredito. Lá em casa ele transformou uísque e cerveja em móveis e até em um carro novo. Quanto mais água em vinho. Indiscutivelmente, a mensagem pentecostal que herdamos de nossos pioneiros inclui a crença na contemporaneidade da palavra de Deus, dos milagres de Jesus. Ele não mudou. O segundo critério do milagre que eu quero dizer para nós nesta manhã é: não se tem exibicionismo. Milagre não acontece para se exibir. Sabendo, pois, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, Jesus retirou-se novamente sozinho para um monte. Ou seja, quando as pessoas foram querer colocar Jesus uma coroa e dizer que ele seria rei de Israel, ele fugiu, porque Jesus nunca quis ser rei de Israel. Ele sempre quis ser rei no coração das pessoas. No coração das pessoas.
Jesus não se exibia fazer milagre. Para mim, o milagre mais encantador de Jesus, particularmente falando, diácono Cristian, é quando aquela mulher adúltera é jogada diante dos pés de Jesus, e Jesus diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra, e todo mundo vai embora. Para mim, aquele milagre, o milagre da reinauguração da vida daquela mulher, para mim é um dos maiores milagres, porque Jesus fala para aquela mulher, não diante de uma multidão, fala nos olhos dela, que se ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Jesus, ele olha nos olhos daquela mulher. Jesus, ele pega num tanque, num sol de meio-dia, no sol quente, na beira de um tanque, para uma mulher adúltera, e restaura a vida dela. Porque para fazer milagre não precisa de multidão. A gente precisa, irmãos, aprender a ficar maravilhados com Jesus e não com o pregador. Ai, mas o pastor Nonato prega um. Não se maravilhe comigo, se maravilhe com Jesus. Não fique maravilhado pelo pastor Cringer, pelo irmão Cringer que chega aqui e prega uma mensagem assim: meu Deus do céu, eu queria saber usar as ferramentas da hermenêutica da homilética como esse homem usa, mas ele chega aqui e fala bacana, eu não sei. Para finalizar, veja se tem dinheiro envolvido. Aqui é perigoso, aqui é que o bicho pega, porque se tem dinheiro envolvido na jogada, aí, meu irmão, aí o buraco é mais embaixo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo perdição, pois julgaste adquiriu por meio de dinheiro o dom de Deus. O dom de Deus não está à venda. O dom de Deus não está, queridos, para ser comprado com dinheiro. Milagre não se compra com dinheiro. Fique de pé, irmãos. Vamos fazer a aplicação pessoal, depois a gente faz as perguntas. Não se pode, irmão, comprar o dom de Deus, o milagre do Senhor, tá? Não se pode pagar isso. A aplicação pessoal diz: Jesus não curou todo mundo o tempo todo. Houve momentos em que Ele curou todos, em ocasiões apenas um. Assim resta-nos, acima de tudo, descansar na soberania do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por ter falado conosco, no nosso coração, e ter trazido luz a essa mensagem. Que essa mensagem, Pai, possa se espalhar por muitos e muitos anos e seja levada a mensagem do milagre para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.